O conceito de viagem no tempo tem fascinado a imaginação humana durante séculos. A capacidade de viajar através do tempo, testemunhar eventos históricos ou ter um vislumbre do futuro tem um fascínio irresistível. É um conceito profundamente enraizado na mitologia, na literatura e na ficção científica. Mas será que a viagem no tempo poderá ser mais do que apenas uma fantasia? Será que um dia poderemos construir máquinas capazes de nos impulsionar através dos anais do tempo? A busca pela compreensão da viagem no tempo leva-nos às fronteiras da física, onde os limites do espaço e do tempo se confundem. Temos de mergulhar no reino alucinante da relatividade de Einstein, onde o tempo não é absoluto, mas relativo ao observador. E temos de lutar com o mundo enigmático da mecânica quântica, onde as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Muito antes do advento da física moderna, os contadores de histórias já teciam contos de viagem no tempo. Desde os mitos antigos até as lendas medievais, a ideia de viajar através do tempo sempre fascinou a humanidade. Histórias de profetas que previam o futuro ou de heróis que visitavam eras passadas eram comuns em várias culturas ao redor do mundo. Uma das obras mais antigas e influentes foi A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, publicada em 1895. Este romance não só popularizou o conceito de uma máquina do tempo, mas também estabeleceu muitos dos tropos que ainda são usados em histórias de viagem no tempo hoje. O romance de Wells introduziu a imagem icônica de uma máquina capaz de transportar o seu ocupante através do tempo. Esta máquina, com suas alavancas e engrenagens, tornou-se um símbolo duradouro da ficção científica. Esta obra inovadora despertou a imaginação do público e lançou as bases para inúmeras histórias de viagem no tempo que se seguiram. Leitores e escritores foram inspirados a explorar as possibilidades e as consequências de viajar no tempo, levando a uma explosão de criatividade no gênero. Desde filmes clássicos como Regresso ao Futuro, a séries de televisão modernas como Doctor Who, a viagem no tempo tem sido um elemento essencial da ficção científica. Estes filmes e programas de TV não só entretêm, mas também provocam reflexões profundas sobre o impacto das nossas ações no tempo. Estas histórias exploram frequentemente os paradoxos e os dilemas éticos que poderiam surgir ao alterar o passado ou ao vislumbrar o futuro. O que aconteceria se pudéssemos mudar eventos históricos? Quais seriam as consequências de conhecer o nosso próprio futuro? Estas questões são centrais em muitas narrativas de viagem no tempo. Embora divertidas, estas narrativas ficcionais também levantam questões intrigantes sobre a natureza do próprio tempo e o nosso lugar na sua grande tapeçaria. Elas nos fazem pensar sobre a linearidade do tempo, a possibilidade de universos paralelos e a nossa própria existência. A viagem no tempo, na ficção, serve como um espelho para refletirmos sobre a nossa realidade e as infinitas possibilidades que ela pode conter. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou a nossa compreensão do espaço e do tempo com as suas teorias da relatividade. A teoria da relatividade restrita de Einstein, publicada em 1905, revelou que o tempo não é absoluto, mas relativo ao movimento do observador. O tempo abranda para objetos que se movem a velocidades elevadas em relação a um observador estacionário. Este fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, foi verificado experimentalmente utilizando relógios atômicos. A teoria da relatividade geral de Einstein, publicada em 1915, foi ainda mais longe, mostrando que a gravidade distorce o tecido do espaço-tempo. Objetos massivos, como estrelas e buracos negros, criam uma atração gravitacional que não só curva a trajetória da luz, como também distorce o próprio tempo. Perto destes objetos massivos, o tempo abranda, um efeito conhecido como dilatação temporal gravitacional.
Seção 4. O paradoxo do avô e outros quebra-cabeças temporais. Embora as teorias de Einstein sugiram a possibilidade de viajar no tempo, também introduzem paradoxos complexos. A teoria da relatividade de Einstein abriu portas para a ideia de que o tempo não é uma constante fixa, mas algo que pode ser dobrado e manipulado sob certas condições extremas. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô, que destaca as inconsistências lógicas que poderiam surgir ao viajar para o passado. Este paradoxo é frequentemente explorado em filmes e literatura de ficção científica, onde os personagens enfrentam dilemas morais e lógicos ao interagir com eventos passados. Imagine viajar no tempo e acidentalmente matar o seu avô antes do seu pai nascer. Este cenário cria uma série de questões intrigantes sobre a natureza da existência e a linearidade do tempo. Se o seu avô morresse, o seu pai nunca teria nascido, o que significa que você não existiria para viajar no tempo. Este ciclo de causa e efeito cria um loop temporal que parece impossível de resolver. Este paradoxo destaca o potencial para violações da causalidade, onde um evento no futuro poderia alterar ou impedir um evento no passado. A causalidade é um princípio fundamental na física, e qualquer violação dela poderia ter implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Para resolver tais paradoxos, alguns físicos propuseram o princípio de autoconsistência de Novikov, que sugere que os viajantes do tempo podem ser impedidos de tomar medidas que alterariam o passado de uma forma que contradissesse o presente. Este princípio implica que o universo tem uma maneira de se proteger contra mudanças paradoxais, talvez através de eventos que inevitavelmente impedem ações que poderiam causar tais paradoxos. Assim, mesmo que alguém tentasse mudar o passado, o próprio tecido do tempo encontraria uma maneira de manter a consistência. Seção 5. Buracos de minhoca. Atalhos. Através do espaço e do tempo, os buracos de minhoca são um dos conceitos mais fascinantes da física teórica. Outro conceito intrigante que emerge das equações de Einstein é a possibilidade de buracos de minhoca, túneis hipotéticos que conectam dois pontos distantes no espaço-tempo. Esses túneis, se existirem, poderiam revolucionar nossa compreensão do universo. Imagine dobrar uma folha de papel ao meio e fazer um furo nas duas camadas. Este furo representa um buraco de minhoca, um atalho que poderia potencialmente permitir viagens mais rápidas que a luz entre regiões distantes do espaço. O furo representa um buraco de minhoca, um atalho que poderia potencialmente permitir viagens mais rápidas que a luz entre regiões distantes do espaço. A ideia de viajar através de um buraco de minhoca é algo que cativa a imaginação de muitos. Embora os buracos de minhoca sejam teoricamente permitidos no âmbito da relatividade geral, a sua existência permanece puramente hipotética. Até agora, não há evidências observacionais que comprovem a existência de buracos de minhoca. Mesmo que os buracos de minhoca existam, é provável que sejam incrivelmente instáveis e exijam formas exóticas de matéria com densidade de energia negativa para os manter abertos. A matéria exótica com energia negativa é algo que ainda não foi observado na natureza. Apesar destes desafios, o conceito de buracos de minhoca continua a intrigar físicos e escritores de ficção científica. A ideia de que poderíamos um dia viajar instantaneamente para regiões distantes do universo é algo que inspira tanto a ciência quanto a imaginação humana. A exploração de buracos de minhoca, mesmo que apenas teórica, nos ajuda a expandir os limites do que consideramos possível no cosmos.